só, gente. Tem gente que pensa que comunicação é competição, sabe? Alguém tem que ganhar no final. A opinião ou ponto de vista de alguém tem que prevalecer. E isso eu vejo com muita frequência. E o que acontece? Nesse tipo de ambiente em que a comunicação só termina quando alguém ganha, o que pode acontecer? Alguns, como já sabem, chegam e falam assim, então tá bom, ok, tá, você tá certo. Mas não é saudável, porque não se chegou a uma conclusão, não houve um diálogo de negociação, de chegar a uma tomada de decisão importante. O que aconteceu foi só, vamos parar o assunto por aqui, porque ele ou ela não vai parar enquanto não achar que não ganhou a conversa. E a outra pessoa, eu também já vi isso, às vezes ela tem tão pouca noção, a percepção é tão pequena, que quando se pergunta para ela como foi a conversa ontem sobre tal assunto na sua casa com a sua família, às vezes a pessoa diz convicta, foi ótima, no fim todo mundo me entendeu. Sem perceber que não é que entenderam, simplesmente concordaram para encerrar o assunto. Então, gente, nós lidamos com alguns valores, regras diferentes dentro da própria família. E isso depende muito do que a pessoa traz na formação dela, né? Mas algo é certo, a necessidade de se sentir aceito, amado, valorizado, faz parte dessa necessidade de se comunicar e, de alguma forma, sentir que está sendo útil. Só que nem todo mundo entende que ser útil é dar a oportunidade do outro falar também. Olá, bem-vindo. Precisa dar a oportunidade do outro também falar. E poder dialogar, poder desmembrar, né? Todo aquele assunto, às vezes, tão amplo e que não foi permitido dar continuidade porque tem alguém que não deixa o outro falar. Até essa pessoa sentir que ela ganhou. E para essa pessoa, comunicação é competição. E ela tem que sentir que ela ganhou no final. Então, nós também precisamos pensar que todos nós criamos muitas expectativas em relação ao outro, né? A gente tem uma expectativa de que a outra pessoa valorize a gente, de que a outra pessoa entenda o que a gente está sentindo. Então, aqui, olha só, né, Adriana? Quem tem uma doença grave, uma dor crônica, tem uma expectativa de que alguém irá entender o que ela quer dizer, alguém irá acolher, alguém irá atender um pedido dela, alguém irá sentar para ouvi-la somente. Essa expectativa, quando não é atendida, ou seja, de repente você chega com uma expectativa dentro da sua família, de que alguém vai atender um pedido seu, e você percebe que a pessoa não entendeu o que você está pedindo, ou mal deixou você se explicar, derruba, te deixa desanimada para continuar a comunicação. E o que acontece, gente, num grupo familiar, num grupo social, em que não haja comunicação, que seja fluida, onde não haja um diálogo que termine com boas negociações. Porque você pode ter um ponto de vista, sim, o outro pode ter outro ponto de vista. Agora, se souber dar espaço, bem-vindo, Joelson, Lucy, se souber dar espaço para o outro falar, e aí é o grande problema, né, gente, de saber ouvir, é que é aquilo que eu falo sempre, saber ouvir, dar espaço para o outro falar, é um aprendizado. E também, muitas pessoas não dão espaço para o outro falar porque elas são muito ansiosas.
Então, realmente, a comunicação acaba sendo uma competição pela ansiedade que o outro tem de ganhar. Ele não pode perder. Até porque ele não vai saber o que fazer se ele perder. Porque o repertório dele de entendimento, de comportamento, de orientação, de dialogar, de criar alternativas é muito pequeno. E isso a pessoa já traz com ela, lá de trás, lá da formação dela. Porque, gente, ninguém dá aquilo que não tem para dar. Muitas vezes, algum familiar, ele não é receptivo à comunicação sua, ele não te dá oportunidade, não é porque ele não quer, é porque ele não sabe dar, além do que ele acredita ser o melhor. E onde, nesse momento, a gente vê grandes muros surgirem dentro de casa, né? E aí eu digo sempre assim, isso eu já aprendi desde quando eu comecei a estudar comunicação, faz muito tempo. A responsabilidade de uma comunicação bem-sucedida é do comunicador. E aqui nós estamos falando na família de quem está querendo se comunicar. Então vamos pegar um caso de uma pessoa que tem uma doença grave, que tem dor, enfim, este é o comunicador. Você quer conversar com alguém da sua família sobre determinado assunto. Você aqui está no papel do comunicador. A responsabilidade de uma boa comunicação é sua. Entendeu? Porque você não pode criar expectativas em relação ao outro se você já sabe que o diálogo, a comunicação dentro de casa com determinadas pessoas, às vezes, é difícil. Às vezes é com todo mundo da família, às vezes não. Às vezes você se comunica bem com o outro, mas tem aquele lá, ou às vezes é uma pessoa de quem você depende, importante na tomada de decisões, mas é a mais difícil. Então, quem vai precisar saber como falar é você. Porque o outro não tem o que te dar, além do que ele traz com ele. E às vezes o que ele traz com ele é um repertório muito pequeno de habilidades para uma boa comunicação. Gente, olha só. A gente precisa entender que mesmo que a gente não goste, porque também tem outra coisa, né? Amar, eu ouvi isso, eu achei tão verdadeiro. Amar é diferente de gostar. Você pode amar uma pessoa, mas não gostar de estar na presença dela. Você fala assim, eu amo aquela pessoa, mas o relacionamento com ela é difícil. Então eu não gosto da presença dela, porque ela é uma pessoa difícil. Eu entendo isso. Quando eu ouvi, eu achei que é um exemplo que quem me ouvir falar agora, talvez concorde. Que pode ter algumas pessoas na sua família que você fala assim, gente, que pena que tal pessoa seja tão difícil, porque eu a amo. Mas eu não gosto da presença dela, porque ela me cria dificuldades. Eu não consigo fazer a coisa fluir, né? Então eu não quero, apesar de amá-la, eu não quero a presença dela. Isso eu comentei, por quê? Nós esquecemos também que a gente, ou esquecemos, ou achamos, ou temos, ou aprendemos que a gente tem que amar é gostar, é mais que gostar, eu também, mas que a gente tem que amar e tem que gostar e tem que aceitar. Não. Você pode ter os seus valores, você pode ter as suas escolhas e deve, mas você sempre vai precisar da comunicação. E se a comunicação com uma pessoa que não tem chance, não tem condição, não flui, que é aquela pessoa que você ama e você precisa resolver um assunto, mas você não gosta dela por perto, porque não dá certo. Precisa de um mediador. Aí quando você precisa resolver um assunto, precisa de uma pessoa neutra, às vezes dentro da própria família, para ser a mediadora. Porque a pessoa neutra não precisa nem ser um profissional,
às vezes, dependendo do caso, ela é tão neutra para outra pessoa da sua família também, que ela vai saber fazer perguntas para você, perguntas para outra, mesmo que vocês estejam juntos e não precisem de um falar com o outro, porque a mediadora vai fazer isso, né? Às vezes existem casos em que profissionalmente é psicóloga, é mediadora, advogada, é mediadora, existem mediadores familiares, mas dependendo do assunto, alguém ali na família que é uma pessoa neutra, eu já vi isso muito, faz o papel de mediadora, por exemplo, uma prima que é neutra, é mediadora, um tradutor, exatamente, Adriana. Uma prima, ela pode ser uma mediadora entre duas irmãs que têm muita dificuldade, exatamente, se amam, mas há um bloqueio enorme na comunicação, é preciso tomar uma decisão. Então tá bom, gente, vamos pegar uma pessoa neutra na família? Fulana é neutra para as duas, sabe conduzir a coisa bem? Então tá, a gente vai chamar a fulana para ser a nossa mediadora, para a gente poder resolver aqui determinado assunto. Eita, eu amo esses coraçõezinhos brancos, gente. Subam os corações, continuem, eles são ótimos. Me reforçam, ajudam o Instagram a chamar mais gente aqui para nossa live. Ótimo. Então, agora, independentemente disso, você, aí que eu disse, né? Se é você que está querendo se comunicar com alguém difícil na sua família, porque com as pessoas com quem a gente já se dá bem dentro da família, é uma delícia, né? Você já senta, já começa a falar, outra vem, já te abraça, já te ouve, a gente resolve tudo fácil. O duro é uma boa comunicação com uma pessoa difícil dentro da família. Aí, primeiro que a gente tem que pensar é o seguinte, e aí eu já falei, é você a comunicadora que quer se comunicar. Gente, primeiro, compaixão, flexibilidade e humor, tá? Compaixão por quê? Porque a pessoa difícil ali dentro da sua família e que você quer se comunicar, eu já falei, ela não te dá mais porque ela não tem mais para dar. Ela às vezes não te aceita como você é porque ela não sabe lidar com uma pessoa como você. Porque o repertório dela é muito pequeno de comunicação, de socialização, de sociabilização, de interação familiar e social. Então, você precisa trazer esse entendimento dentro de você, da compaixão por aquela outra pessoa, tá? Por mais que você ache que ela é chata, que ela é difícil, que ela te rejeita, que ela não te aceita, mas entender que é porque o repertório dela é muito pequeno. Empatia, Lucy, se colocar no lugar do outro, né? E às vezes, olha, gente, eu vou falar que, vamos supor, faço parte da história, eu tenho que me comunicar com alguém da minha família, então vamos supor, não é o meu caso, eu vou pôr meu pai aqui de exemplo, mas o meu pai foi o primeiro grande amor masculino da minha vida, porque meu pai foi um pai maravilhoso para mim, um homem maravilhoso. Então, mas eu só vou usar ele de exemplo aqui para nossa live, tá? Porque ele não tá aqui mais presente em corpo, né? Porque ele já faleceu, mas ele tá presente no meu coração sempre e ele deve estar rindo aqui comigo de eu pegar e falar, ela tá me pondo lá como exemplo na live dela, porque além de tudo ele era muito bem-humorado e me amava muito. Mas vamos lá. Momento aqui, 5 minutos de abrir o coração da Regina. Beijo, paizão. Mas vamos supor, eu preciso conversar com meu pai. E o meu pai, ele não me aceita, ele me rejeita, eu sinto que ele não me ama. Julgamento meu, porque pode ser que ele me ame, não é verdade? Mas pode ser que eu esteja certa, que ele não me aceite, que ele me rejeite. Ele não me aceita do jeito que eu sou, tá bom? Aí, olha só. Olha o que ele fala, ele tá escutando. Olha, Adri, ele tá escutando e morrendo de rir, porque nós dois brincávamos muito, né? Mas então, mas o meu pai, ele não me aceita. Por quê? O repertório dele, o que ele aprendeu na vida dele foi tão pouco que ele não sabe lidar com essa pessoa que eu sou.
Ele só sabe lidar com pessoas que têm o mesmo pensamento que ele, os mesmos valores que ele, entendeu? Então, então pode ser que aí eu tenha mesmo. Ah, meu pai não me aceita, meu pai me rejeita, tudo que eu peço meu pai me diz não, porque ele acha que eu sou uma maluca, né? Então, o que eu acredito é verdade. Só que é o seguinte, eu preciso do meu pai para pagar um tratamento para mim. Um tratamento, aí também de novo, tudo aqui é história, né? Hipótese, eu tô criando uma fantasia. Um tratamento que ele não concorda que eu faça, mas é um tratamento que eu acredito que eu devo fazer, porque eu acho que esse tratamento vai dar certo. E ele não concorda. Primeira coisa, então, eu tenho que pensar, bom, você, Adri, tá, bom, meu pai, eu tenho que ter compaixão por ele. Por quê? Porque a experiência de vida dele não deu a ele essa amplitude de entendimento. Então, eu já tenho que começar a comunicação com esse sentimento dentro de mim, de compaixão, tá, gente? Não é sentimento de competição. Lá vai começar a briga, vai ser duro eu ganhar dele. Não. Não é com sentimento de raiva, lá vou eu falar com o ogro. Não, tá? É com compaixão. Lá vou eu ter que falar com meu pai, aquela pessoa difícil de entender algo que ele não conheça. Mas porque eu sei que a limitação dele para isso é grande. Olha, isso é compaixão. E você pode ter compaixão por qualquer pessoa. Flexibilidade. Flexibilidade é o seguinte: você precisa, antes, conhecendo, eu, no caso, que coloquei como exemplo, né? O meu pai, eu tenho que pensar assim, eu tenho que, então, conversar com meu pai sobre isso. Bom, deixa eu ensaiar possibilidades, porque eu já sei como ele é difícil. Então, vamos lá, vou ter que ensaiar aqui, ele vai dizer não, porque isso não dá certo, não, porque isso é muito caro, não, porque a gente já gastou com muito tratamento, nada resolve com você. Então, tá, eu tenho que ter flexibilidade para ensaiar possibilidades de fala. Então, eu também não posso chegar durona na base da competição, vamos ver quem ganha. A comunicadora sou eu. A responsabilidade disso dar certo é minha, tá? Humor não confundam com ironia e nem com piada, fazer piada, tá? Porque o humor é você chegar com um humor leve, entendeu? E você pode ter este bom humor mesmo com pessoas muito formais, mesmo em ambientes muito formais, sempre com muito respeito, porque esse humor leve não tem a ver com piada, com ironia, tá? É leveza, tá bom? Então, entenderam aí como é que já se chega para uma comunicação, tá? Se você... E outra coisa, gente, antes também, deixa eu voltar um pouco. Existe a comunicação do bate-papo, conversa jogada fora, né? Muitas vezes é futebol, política, artista que você gosta e o outro não gosta. Essa conversa, esse bate-papo, a Adriana sei que é super bem-humorada também. Essa conversa, esse bate-papo, assim, essa conversa jogada fora, quando o difícil tá no meio, a gente também já percebe. Mesmo ali na brincadeira, para ele é competição. Ele tem que ganhar, tá? Então, se a seleção de futebol tá ruim, é porque é o treinador que é ruim e vocês e os outros podem falar dos jogadores, bababá, mas ele tem que ganhar a conversa. Ou então, a política nem se fale, né? O político dele é o melhor e acabou o assunto. Mas nesse bate-papo de conversa jogada fora, não tem objetivo. O objetivo é ficar ali jogando conversa fora mesmo, né? E aí, às vezes, cabe até a brincadeira, né? Ah, tá bom. O treinador, você acha que o treinador é que tá nas mãos dele? Ou o teu presidente é bom? Tudo bem, então tá, vai. Você fica com essa parte, você ganha essa parte.
Mas deixa eu falar a minha. Mas não tem objetivo. Então vale qualquer coisa. Mas quando a comunicação tem um objetivo, você tem que já saber qual é o objetivo. O que eu quero? Eu preciso conversar com a minha família, eu preciso tomar uma decisão. Então você já tem que ir com um objetivo. Qual é o meu objetivo? Então vamos voltar lá ao meu exemplo. O meu objetivo é que o meu pai aceite que eu faça esse tratamento e pague esse tratamento para mim. Tá? Então também tem isso. Tenho que chegar com o meu objetivo lá prontinho. E também, eu tô entrando aqui na live, dando primeiro todos os elementos para vocês, tá? E também, gente, na família, independentemente de qualquer coisa, pequenas gentilezas valem sempre. Então não adianta você chegar nesse dia especificamente, né? Eu chegar nesse dia especificamente que eu tenho que conversar com meu pai e falar assim: olá, pai, bom dia, tudo bem? Sendo que eu nunca dou bom dia para ele. Mas não é essa regrinha da boa educação na família, ela vale para tudo, gente, para todo mundo. Para as pessoas com quem você se dá bem dentro da sua família, com aquelas que nem tanto. Mas não é porque você vive naquela família desde que você nasceu, há 20, 30, 40, 50, 60 anos, que já não precisa mais. Precisa sim, tá? Olha, para todo mundo. Bom, de manhã, acordou, encontrou o pessoal? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente, bom dia. Um bom dia para a família de manhã é bom. Não importa que vocês se vejam o dia inteiro, não importa que todo mundo passe o dia todo em casa, não importa que seja em home office, tá? É bom dia para todo mundo todo dia. Por favor, me passa aquele copo. Por favor, você vai na cozinha, por favor, você pode me trazer um copo de água? A pessoa lá te passou o prato, te trouxe um copo de água. Obrigada, obrigado. Pai para filho, filho para pai, mãe, marido, esposa, não importa. Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigado, obrigada, com licença. Pequenas gentilezas dentro da família devem fazer parte de uma rotina diária. Não é porque vocês estão juntos o tempo todo que horas que vai sair o almoço? E aí, fulano, já tá pronto? Vai demorar quanto tempo? Não. Gentilezas. Começa a treinar gentilezas o tempo todo dentro da tua família. Se o povo não está acostumado, eles vão estranhar um pouco. Mas dali a um tempo, você fala assim, gente, vocês não percebem como quando a gente faz isso, nosso dia é diferente? O pessoal vai perceber, vai gostar e vai começar a entrar nessa. Carmen, que saudades de você, querida. Bem-vinda. Então, vamos lá para as pequenas gentilezas. Já vamos botar isso a partir de hoje, a partir dessa noite na família, tá bom? Torna o ambiente mais leve. E aí, para você chegar, para dialogar, tomar uma decisão, se comunicar com eu, por exemplo, com meu pai, se já faz parte da família Bom Dia, eu chegar para o meu pai e falar: Bom dia, pai, dá para a gente conversar um pouco? Ele vai achar super normal o bom dia, porque o bom dia faz parte da nossa rotina, inclusive minha com a dele, que é difícil, aqui no caso como exemplo, tá? Bom, olha só, eu tô falando aqui de regras de uma boa comunicação, e vocês sabem que vocês precisam anotar, porque eu coloco depois alguns exemplos, mas só você sabe como a tua família funciona. Então pode ser que o exemplo que eu te dê não vai ser para você tão significativo quanto você avaliar, nossa, dentro da minha casa, a gente não tem essas gentilezas. A gente não diz boa noite, bom descanso. A gente não diz bom dia, a gente não pede por favor, nem dá licença. Coloca as regrinhas da boa educação na tua família, acabando a live, tá? Olha só.
boa noite, quando você amo esses corações. Gente, solta coraçãozinho branco aí. Gente, quando você for falar com alguém da tua família, não diga nada que se refira à personalidade da pessoa, se for para criticar ou fazer algum comentário que seja de alguma forma punitivo ou negativo. Então, meu pai diz assim: não vou pagar esse tratamento, não. É muito caro. Você já fez outros tratamentos, nenhum tratamento funciona com você. Você está chegando com mais um. Coraçãozinhos lindos. Aí, eu não vou responder assim. Pai, mas o senhor também é sempre pão duro. O senhor é sempre difícil. Não, Lúcia, imagina, querida, teu português é ótimo. Não é a pessoa, é o que ela está fazendo, é o comportamento dela, tá? Então, nessa hora, não é, pai, mas você é mesmo pão duro, ou você é mesmo difícil de entender, ou você de me entender, ou você é mesmo uma pessoa que não se preocupa comigo. Não, gente, não vá na personalidade, no ser da pessoa, vá no comportamento, no que ela está fazendo. E aí, vamos supor que você vai dizer assim: mas pai, você neste momento não está me dando a chance de explicar. Você entendeu? Fale sobre o comportamento da pessoa especificamente. Aí vamos supor que ele vire para mim, fale assim: mas você é sempre assim. Quando eu digo não, você já faz essa cara. Aí eu posso dizer: pai, não, eu não sou assim. Especificamente neste momento, eu estou fazendo essa cara de preocupação com o meu tratamento. Então, começa a trazer a pessoa para o entendimento de que a comunicação não é em relação à personalidade de ninguém, ao que ela é ao comportamento que ali não está sendo adequado, aceito, esperado, ou que precisa rever o comportamento para tomar uma decisão melhor. Então, uma boa comunicação na família, gente, ela, quando é no caso de uma comunicação difícil, é sempre focada no comportamento. E aí você volta sempre o outro para isso. Olha, volta para cá, presta atenção. Eu estou falando na decisão, na ação deste momento, no que você falou, no que você fez. Agora, eu não estou falando que você é assim, tá bom? Porque aí você não está ofendendo e você está explicando. É nesse comportamento, é nesse momento que você não está entendendo. É nessa decisão que a gente precisa tomar. Não é você não ser capaz, é você agora não estar me dando a chance de falar um pouco mais, de me ouvir mais, tá? Sempre separem a personalidade do comportamento e não vão lá agredir a personalidade da pessoa na sua família, tá? Então a gente já chegou aqui na parte mais difícil, que já é a parte já da conversa, do diálogo, né? Já passamos por todo aquele início de preparação, que é uma preparação verdadeira, real, honesta, sincera, importante e que não é de manipulação. Porque então, Adriana, não pode perder a cabeça. Porque manipulação, gente, o outro percebe rápido. Ele percebe e aí ele fica muito bravo e com toda razão. Tá? Comunicação manipuladora, jamais. Mas tudo que aqui eu falei desde o começo é uma preparação, é um entendimento, é uma compreensão honesta, sincera, verdadeira, gentil,
amorosa, tá? Bom, tem na nossa, um termo técnico, né? Na terapia da análise do comportamento, na psicologia comportamental, no comportamento verbal, que é a comunicação, que é o ecoico, que é o eco. Isso quer dizer assim, você repete o que o outro falou para ele se ouvir. Porque às vezes a pessoa não se ouve. Ela está tão habituada a falar sempre aquilo, que ela não para se ouvir. Então, aí vamos supor que ele diga assim: eu já paguei um monte de tratamentos para você e nenhum funciona. Toda vez ele fala isso. Nesse momento que você quer retomar o assunto, que você quer se aprofundar nesse assunto, se você não ajudá-lo a se ouvir, por exemplo, se eu não ajudar o meu pai a se ouvir, provavelmente eu não vou conseguir seguir com a comunicação. Então, o que eu preciso fazer é repetir o que ele disse. Pai, o senhor está me dizendo que o senhor já me pagou muitos, olha o que o senhor me disse, que o senhor já me pagou muitos tratamentos e que nenhum deles me serviu. Nesse momento, eu estou repetindo para ele o que ele disse e dando a ele a chance de repensar. E em muitas circunstâncias, esse comportamento ecoico de você voltar, repetir a última frase que a pessoa disse, faz com que ela pare para se escutar. Fala, nossa, eu falei isso? E há grandes chances dela responder assim, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer é que você, por exemplo, aceita qualquer coisa que te falam. Aí a coisa já mudou. Já te abriu as possibilidades para falar assim, olha, esse tratamento aqui, eu pesquisei, eu já conversei com várias pessoas, já entrei no site do médico, da clínica, eu gostaria que o senhor entrasse comigo. Não, eu não gosto disso de computador. Não, pai, mas eu abro aqui o site e mostro. Não, você gosta de site, inventa muita coisa. Então, pai, se eu marcar uma consulta com o médico, o senhor vai comigo? Tudo isso pode ter sido aberto pelo simples fato de eu ter repetido a última frase que ele disse e ter permitido que ele reformulasse o pensamento dele. Entenderam? E aí entra a assertividade, que é tudo. E a assertividade, gente, tem gente que não conhece o termo assertividade. Tem gente que acha que assertividade é falar certo. Falar o que é certo. Num certo sentido é falar o que é certo, mas o que é certo depende para quem, né? Mas a assertividade é você falar de uma forma direta, objetiva, o que você pensa, respeitosa, tá? Existem pessoas que confundem assertividade com agressividade. Inclusive, às vezes, você pode estar sendo assertiva e por exemplo, eu posso estar sendo assertiva com meu pai e ele está achando que eu estou sendo agressiva com ele, só por eu estar sendo direta na minha fala. Então, vamos supor que eu diga assim para ele: olha, pai, quer ver assertividade? Os tratamentos disponíveis para o que eu preciso são poucos. Os seguros, menos ainda. Dos tratamentos seguros que existem, eu já fiz 60%. Realmente, esses 60% não deram certo. Então, eu ainda tenho 40% de chance de encontrar um tratamento certo. Então, eu não posso deixar de abrir mão, de lutar para que dê certo. Porque eu quero
Percebam, eu estou sendo direta. Por quê? Eu quero voltar, pelo menos voltar a me sentir produtiva, voltar a tentar, voltar a trabalhar, ver se eu consigo ainda voltar a trabalhar, porque eu sinto que eu tenho o meu valor, porque eu me preparei muito na vida e eu ainda tenho muito tempo de vida para fazer alguma coisa. Eu estou sendo assertiva, tá? Então, o que é ser assertivo? É falar a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa, da maneira certa, no tempo certo. Não adianta eu ficar enrolando, enrolando, enrolando. É assertividade, objetividade. Então, não existe agressividade na assertividade. Às vezes, a assertividade pode ser encarada, dependendo da situação, como uma agressividade. Vamos supor, tá? Um exemplo, né? O tal do exemplo sempre. A bendita fila no banco, tá? Você tá lá na fila do banco, não tem nada a ver com prioritário, tá? Tá tudo direitinho. Você tá lá na fila do banco, tem um monte de gente na tua frente. Aí chega uma pessoa mais jovem, tal, entra, olha a fila, tá, tá, tá. Só que a fila faz uma curva numa quina no banco, na parede do banco. Ela vai e entra ali naquela quina. Furou a fila, ali na tua frente, tá? Bom, você fala, não, gente, o que é isso? É um desrespeito para todo mundo que tá aqui atrás. Ela chegou agora e passou na frente de pelo menos meia dúzia de pessoas. Não é correto, eu não vou deixar isso passar. Aí você vai com assertividade até a pessoa e fala assim: "Você me desculpa, mas a fila ela é ali atrás, tá? Não é aqui. Então você precisa ir lá atrás porque você entrou aqui." Você está sendo assertivo. Você não está xingando a pessoa, você não está falando que ela é uma mal educada, que ela é uma fura-fila. Você só está falando: olha, a fila é lá atrás. Você começa lá atrás. Você entrou aqui. Desconectou e reconectou de novo. A fila não é aqui, aqui é o meio da fila, é lá atrás que começa. Você foi assertivo. Não precisa chegar sorrindo, porque não é caso para sorrir. Você foi assertivo. Não agrediu, não xingou, não gritou, falou com voz baixa. A pessoa tanto pode entender que deu um fora, pedir desculpa e ir lá para trás, como ela pode entender a sua agressividade como uma agressão e começar a te xingar. Aí é um risco, né? Mas entendeu o que é assertividade? Então, a assertividade é a base fundamental, o início, o começo e o fim de uma boa comunicação, tá? Então, para vocês entenderem, tá? Eu vou mostrar aqui, desculpa eu sair da frente aqui da tela. Tem um livro, foi inclusive minha professora na USP, é esse livro aqui. Falo ou não falo? Expressando sentimentos e comunicando ideias, da Fátima Cristina de Souza Conte e da Maria Zilade da Silva Brandão, tá? Editora Mecenas, as duas foram minhas professoras na USP. Então eu vou dar eu sempre ponho umas atividades aqui pra gente, né? Pra vocês poderem também trabalhar, né, gente? Tem que botar em prática o que tá aprendendo. Mas olha só, isso aqui que eu vou mostrar para vocês, eu gosto muito, é um inventário assertivo que elas colocam no livro e que é interessante para quem está lendo o livro, para se observar nessa questão da assertividade. Gente, essa live está recheada de dicas para uma boa comunicação na família, hein? Olha só. Pensa aí, tá? Pensa e anota. Ou pode até comentar aqui comigo, tudo bem. Quando uma pessoa se mostra bastante injusta, você diz para a pessoa isso? Nossa, você está sendo injusta comigo. Diz? Ou você diz,
Nossa, como você é injusta. A diferença. Nossa, como você está sendo injusta comigo. Ou nossa, como você é injusta, né? Um já atacou direto a personalidade da pessoa. A outra é está sendo injusta comigo, tá? Você acha difícil tomar decisões? Não diz, né, Lucy? Você acha difícil tomar decisões? Se você acha difícil tomar decisões, é porque você tem dificuldade com assertividade. Porque tomar uma decisão envolve também direto no quadril, é verdade. Porque para tomar decisões precisa ser assertiva. Você critica abertamente as opiniões, comportamentos e ideias dos outros? É necessário ou não? É só comunicação como competição? Tá? Então aqui você critica abertamente as opiniões, comportamentos e ideias dos outros? Todo mundo tem direito a ter opinião, a ter ideia. Dependendo do comportamento, se é um comportamento ético, respeitoso, cada um tem direito a agir como acha que deve agir, desde que seja ético. Então, se você, vou voltar a ler, Adriana, você critica abertamente as opiniões, comportamentos e ideias dos outros. Se você não concordar com alguma opinião, ideia ou comportamento de alguma pessoa, você pode comentar desde que seja relevante para o momento. Isso é ser assertivo. Se for relevante para o momento. E que seja respeitoso. Tá bom? Então, você está numa reunião para uma tomada de decisão importante. Cada um dá a sua opinião, cada um dá uma ideia. Direito de todo mundo. Você não pode criticar. Você também tem o direito a dar a sua opinião. Um fala mais alto porque é o jeito dele. Você não tem que virar para o outro e falar, oh, você só berra. Se ele fala mais alto e é o jeito dele, e não está sendo antiético, você também não tem que criticar. Entende que é diferente se a tua opinião é relevante para o assunto ou não, tá? Então, assertividade não é também porque vocês estão ali, todo mundo batendo papo, conversando, nada de tanta importância, mas você fala assim, imagina que eu não vou dar minha opinião, imagina que eu não vou criticar, imagina que eu não vou dizer discordo de vocês. Precisa isso? Isso não é assertividade, tá? Você geralmente evita as pessoas ou situações por medo? Se evita as pessoas ou situações por medo, é falta de assertividade, tá bom? Você confia no seu próprio julgamento? Aqui eu convido vocês a voltarem a assistir a live de autoeficácia, né? De ativação comportamental, quando você não confia no seu próprio julgamento. Você é propenso a perder o controle? Quem perde o controle não é assertivo, tá? O assertivo não perde o controle. Então, gente, percebam como você começa do começo, se não existe uma boa comunicação dentro de casa. Você começa lá do comecinho, como eu disse, com as pequenas gentilezas, com compaixão, com flexibilidade e com humor, entendendo as limitações de cada um. E quando for precisar se comunicar sobre algo importante, entenda que a outra pessoa tem as limitações dela, porque o repertório comportamental dela é pequeno e ela não pode te dar o que ela não tem.
Ela não pode compreender o que não está no alcance dela compreender. E aí eu passei para vocês as regrinhas aqui de como é que vocês podem fazer para tornar esse diálogo com essa pessoa mais difícil na família uma boa comunicação. E quanto mais você agir assim com essa pessoa mais difícil na família, olha a Adriana aqui com um comentário. Eu peço para minha irmã falar por mim. Minha mãe diz amém a tudo que ela faz. Sua irmã acaba sendo sua mediadora, né, Adriana? Ok, mas você pode também decidir que, puxa, eu gostaria eu mesma de poder conversar com a minha mãe. Então, deixa eu assistir essas lives aqui da Regina, treinar essa aqui da comunicação. Eu já fiz outras. Treino, começo a boa gentileza, né? Começo com as pequenas práticas de gentileza, vou treinando de pouquinho em pouquinho, um pouco cada dia. E aí, quem sabe, chega uma hora que você chega lá e consegue, eu vou ficar aqui torcendo, tá bom? Meus amores, terminamos a live de hoje. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Convidem parentes, amigos. Não, Adri, você não é ovelha preta. Você é uma querida, tá bom? É uma querida. Talvez você só achar aí o jeitinho certo para coisa, tá bom? Então, convidem pessoas para assistir, para vir aqui, porque como fica salva, depois o número de visualizações vai aumentando, um vai passando para o outro. Então façam isso, tá bom? Né, Lucy? Ela é uma querida, Gente, um beijo grande para vocês, bom descanso, boa noite. É sempre um prazer ter vocês aqui comigo, viu? Eu sempre fico muito feliz. Voltem, sexta-feira tem mais, tá bom? Um super beijo e até!